Bíblia aberta, cartilha de oração. Porém, quando Pedro veio a Antioquia da Síria, eu fiquei contra ele em público, porque ele estava completamente errado. Gente, para pensar esse texto. Quem que está escrevendo? Paulo. Está falando de Pedro, sim, Quefas, o chefe dos apóstolos. Isso não é brincadeira não, gente. O que ele está falando é sério. Hoje, são tantos milindres dizer que Pedro errou. Nossa, meu Deus. Paulo tem coragem de dizer. Quando Pedro veio para Antioquia da Síria, eu fiquei contra Pedro. E em público. Porque ele estava completamente errado. Isso mostra uma maturidade de Pedro e de Paulo muito grande. Por que de Pedro e de Paulo? Eu já lhes dou o que me vem na mente. Eles tiveram desavenças, mas não perderam a unidade. Tiveram pontos de vistas diferentes, e isso não ficou internamente, foi em público, mas não perderam a unidade de a quem servimos. De fato, antes de chegarem ali, alguns homens mandados por Tiago. Quem era Tiago? Um dos apóstolos. Mas na comunidade ele era o bispo de Jerusalém. Pedro tomava a refeição com os irmãos não judeus. Mas depois que aqueles homens chegaram mandados por Tiago, ele não queria mais tomar refeições com os não-judeus, porque tinha medo dos que eram a favor de circuncidar os não-judeus. O assunto aqui é a circuncisão. Lembra, a velha questão, eu tenho explicado, mas quem está caindo de paraquedas, para ser cristão, precisava ser circuncidado ou bastava ser pagão, se tornar cristão, sem passar o sinal da circuncisão, que era um sinal judaico? Para Paulo, não era necessário. Para Tiago, parece ser que sim. Para outros, sim. Pedro sentava na mesa com os cristãos que vieram do paganismo e não tinham passado pela circuncisão. Mas quando chegaram os mandados por Tiago, ele ficou com medo. E continua, versículo 13. E também outros irmãos judeus começaram a agir como hipócritas. Caramba! São Paulo vai falar hipócritas. Fico imaginando nos dias de hoje um texto assim, com tantos mimimis, com tanto não me toque, não me rele. Veja, foi sério isso. Mas vamos seguir. Do mesmo modo que Pedro e até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia deles. Pedro, amigo muito próximo de Barnabé. Quando vi que eles não estavam agindo direito, de acordo com a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro, na presença de todos, veja aqui, correção fraterna: você é judeu, mas não está vivendo como judeu, e sim como não judeu. Então, como é que você quer obrigar os não-judeus a viverem como judeus?
Palavra do Senhor, graças a Deus. Veja, para nós isso que menos importa, ser circuncidado ou não. Mas o que eu quero mostrar é que Paulo teve um atrito muito grande com Pedro, mas não racharam, não se separaram. O vínculo com Jesus Cristo é mais forte. O vínculo com o Evangelho era mais forte. Porque, repito, hoje estamos muito cheios de mimimi. Ninguém pode pensar diferente. Tem que ser uniformidade. Não. Paulo, que tem a coragem de dizer: eu fiquei publicamente contra Pedro. Porque ele, enquanto estava conosco, tudo bem. Agora, quando Tiago, sabemos, Tiago, bispo de Jerusalém, mandou alguns emissários e eles chegaram, Pedro começou a ficar com medo daqueles que eram a favor da circuncisão e não sentava mais na mesa. E disse Paulo: Barnabé também fez o mesmo, agindo com os hipócritas. E eu corrigi Pedro, dizendo: você é judeu e não vive como judeu? Era cristão. Como que você quer que eles vivam como judeus? Senhor, esta foi uma discussão da igreja que começava a existir, da primeira igreja, das primeiras comunidades. Mas eles, Pedro e Paulo, apesar das discussões, permaneceram unidos. Senhor, que nós também, mesmo pensando de forma diferente, tendo conceitos diferentes, nos mantenhamos unidos a Cristo. Que nada separe a tua igreja, os líderes da tua igreja e cada cristão. Tire do nosso meio, Senhor, a hipocrisia. Tire do nosso meio, Senhor, os exageros. Tire do nosso meio, Senhor, os extremismos. Ajude-nos a sermos igreja capaz de corrigir, da correção fraterna, que faz toda a diferença. Amém.